Olha, é curioso falar sobre uma trajetória científica e eu não sou um cientista, mas eu sou muito próxima da ciência. Eu não me considero uma cientista. Eu tive uma formação científica interessante e eu acho que aconteceu meio por acaso hoje. Avaliando de hoje, aconteceu meio por acaso. Eu sempre fui uma estudante que eu tinha muita curiosidade. E eu gostava de bons professores, eu gostava de coisas boas e desafiadoras. Isso era uma certa característica da minha personalidade. E eu estudava engenharia química e na época o professor Ricardo Ferreira voltou dos Estados Unidos e foi meu professor de físico-química e depois de física molecular. E Ricardo voltou dos Estados Unidos na mesma época que o ex-ministro Sérgio Rezende estava indo para Recife montar um centro de pesquisa fora do eixo Rio-São Paulo. E na época eu entrei a minha primeira crise, que era o seguinte: eu era uma estudante de engenharia química, uma boa aluna, tinha já estágios em vários lugares e estava já perto de me formar e tinha uma proposta de emprego, inclusive. Mas eu comecei a me interessar muito pelos seminários que Ricardo promovia e depois o departamento de física começou a atrair todos os bons alunos de todas as áreas de engenharia. E como naquela época a pós-graduação em Pernambuco era muito restrita, hoje eu acho que eu fui para a física primeiro porque eu vi ali um ambiente do que eu gostaria de frequentar. Um ambiente de pessoas de alto nível, pessoas bem formadas, um ambiente de discussão dinâmico, de leituras, de coisas novas, com professores estrangeiros, as aulas eram em inglês. Então aquilo ali me encantou. Talvez se aquele movimento da física tivesse acontecido na engenharia química, eu tivesse continuado na engenharia química e fosse uma engenheira química. E até feito pós-graduação, doutorado, mestrado e tudo mais. Mas na época, você tinha poucas opções em Pernambuco. Então eu fui para a física. E fui ser aluna de iniciação científica e depois me envolvi no mestrado e aí aquilo vira um processo que você mais ou menos é pego por ele, né? As referências, os modelos, foi quando eu e Celso, nós éramos colegas de faculdade e aí nós dois entramos, mas Celso já sabia que ele queria fazer física, muito diferente de mim. Eu gostei do ambiente, eu gostei da proposta, eu gostei de estar num ambiente que era um ambiente agradável, um ambiente desafiador. E então foi uma coisa muito rápida, muito rapidamente, de repente eu me vi, eu já estava no doutorado de física. Mas quando eu fiz a minha tese de mestrado de física molecular, meu orientador foi Ricardo Ferreira, eu comecei a questionar, será que eu quero fazer isso para a vida toda? Eu tinha um perfil que talvez não fosse o perfil mais adequado para ficar numa atividade que exige muita atividade isolada, muito isolamento. Eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Mas eu fiquei na dúvida, tinha sido aceita já pela Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e fui para lá. Aceita e comecei um doutorado em física. Antes disso, eu disse, eu vou testar agora, aliás, até a sugestão do Sérgio, que estava lá na época, eu disse, eu vou testar, fazer física experimental. E aí fiquei 6 meses no laboratório de espectroscopia molecular, de Herbert Broider, que era o melhor dos Estados Unidos naquela época. E achei interessante, mas novamente comecei a sofrer muito, porque eu disse, minha vida toda eu não quero estar dentro de um laboratório ou apenas dando aula, não é isso que eu quero. Eu preciso de uma atividade que me demande mais envolvimento, que eu tenha mais interação com as pessoas, que eu tenha mais uma atividade mais de executar as coisas, de fazer acontecer. Então eu resolvi fazer a primeira ruptura da minha vida, que foi sair do doutorado de física, abandonar a física como uma trajetória profissional. Eu não estava mais feliz e satisfeita, embora tenha conquistado tudo que um aluno na minha época podia conquistar dentro das condições, publicação em revista de fronteira, impacto na publicação, tudo tinha sido feito dentro dos padrões de excelência, mas eu vi que eu não estava feliz, eu não queria fazer aquilo, então eu fui procurar outros caminhos, mesmo na Califórnia. E a principal angústia naquela época, eu dependia de uma bolsa de CNPq.
E eu vou abrir mão da bolsa. Aliás, a CNPq tem um papel importantíssimo na minha vida, desde iniciação científica, pós-graduação, saídas várias vezes. Eu tenho uma relação afetiva, profissional com o CNPq bastante intensa. E então eu fui e resolvi que eu ia sair. Ia sair e comecei a procurar coisas, o que é que eu vou fazer. Foi quando uma amiga me sugeriu, olha, tem uma coisa muito nova aí na Universidade da Califórnia, que é um programa interdisciplinar. Você pode propor 3 seniors, se aceitarem um projeto de tese, você pode ser aceita e é um programa novo, é interdisciplinar. Eu digo, mais um desafio, eu gosto das coisas novas. Sempre fui atraída pelo novo, eu gosto de construção de coisas novas. Então eu me apliquei, eu digo, eu vou me aplicar. Aí eu fui falar com um professor de engenharia química, um professor de... mais ou menos pensei, eu vou entrar nisso na área de energia e de tecnologia, que era coisa muito efervescente naquela época, dos anos 70 e tantos, e que a crise energética ia assolando o mundo, e eu de repente disse, eu vou trabalhar nesse assunto. E aí fiz um projeto, aí fui aceita no programa, era um programa especial, eu fui aceita. Eu digo, agora o dilema é como é que eu vou pedir ao CNPq de novo uma bolsa. Porque eu tinha aberto mão de uma bolsa já dada, eu não tinha outro emprego, não tinha nada. Naquela época, hoje é muito fácil você entrar na internet e ter acesso à informação, como é que se aplica para o CNPq. Naquela época não era não. Naquela época você precisava conhecer alguém que tivesse acesso ao CNPq. E por que eu tive acesso ao CNPq? Porque eu tive a oportunidade de encontrar Ricardo Ferreira e Sérgio Rezende no caminho. Porque eles tinham acesso ao CNPq e conheciam que nós éramos bons alunos e que apostavam. Então, para minha enorme surpresa, eu mandei a carta para o CNPq dizendo que eu tinha deixado o programa de física, que eu tinha me inscrito nesse outro programa, que eu tinha sido aceita no programa, mas que eu ia depender de bolsa, porque eu não tinha dinheiro nem para me manter, nem para pagar as tuition. E para minha enorme surpresa, o CNPq aprovou a minha bolsa. E aí eu mudei totalmente de área, eu fui estudar coisas que eu nunca tinha estudado. Tinha 3 orientadores, o de economia disse, você tem que estudar economia desde a graduação até o curso de doutorado. Eu fiz em 1 ano, fiz vários cursos de economia que eu nunca tinha estudado, fiz de ciências políticas que eu nunca tinha estudado, e de engenharia química eu tinha uma base que eu já vinha. E fiz uma tese sobre a questão do Programa Nacional do Álcool na época. E ganhei um primeiro diploma interdisciplinar. Eu acho que meu primeiro diploma interdisciplinar do Brasil é meu.